Bola. Sabe quem joga bola também? Quem joga bola? Paulinho. Bastante. Agora, se ele vai ser o 9 ou não sei, ele que vai dizer. Conta aí, Paulinho. Eu acho que um dos fatores principais, né, da minha mudança em termos de números, né, em termos de números tanto de gols, de assistências, número de jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Cudê, onde ele queria contar comigo no ataque, né, mais ou menos como um 9, como um segundo atacante. E eu já tinha jogado outras vezes, né, antes disso, tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características, como, né, a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços. Com certeza hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, né, que é mais perto da última linha. Não especificamente como um 9, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo, né, com liberdade, que possa cair para os dois lados, atacar a última linha. Enfim, está sempre em busca do gol, finalizando. Eu diria falecido Silvio Santos, Mauro Breiler, é atacante ou não é? Ele é ou não é? Esse também eu conheço, acompanhei bastante na base. Apoiou bastante na base, né? Impressionante o seu vínculo com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E é jogador de bola, viu, Pascoal? Joga bola. Jogador de bola. Joga bola também, isso. É do ramo futebol. É do ramo. É do ramo futebol. Porque tem 9 no Palmeiras que não joga bola, é isso? Poderia citar o nome? Hoje o Flaco Lopes é o que está mais em evidência, porque o próprio treinador do Palmeiras falou, né? É que isso. até falta um pouco de vontade para ele. Isso ficou um pouco pesado. Mas na bola parada vai bem, hein? Quem? Flaco. Não, o lance último... Paulinho é bom de bola parada também, né? O Paulinho é um jogo de 6 pontos, ele resolve que é uma beleza. O Paulinho é um jogador que pode jogar em todas as posições. Na seleção brasileira de base, ele jogou em todas as posições da frente. Ele começa no Vasco como um ponta esquerda, clássico ali, até mais jovem ali, sub-15, sub-16, ele era praticamente um meio armador, depois atuou mais na ponta esquerda. No Galo, o Paulinho virou um segundo atacante que às vezes fazia ali a de falso 9, porque o Hulk saía muito da área para articular e o Paulinho se aproveitava para fazer... Paulinho e Hulk ali, os dois, né? Para fazer facão diagonal. Dois atacantes. Era aberto, 2 atacantes. São 2 atacantes, mas o Paulinho geralmente partindo mais da esquerda e buscando o diálogo com o Hulk. Mas quando o Hulk saía da área, o Paulinho era quem ocupava o espaço e centralizava. Então, é isso que ele fala. Nesse esquema, se tiver um ataque mais móvel, ele pode funcionar bem. E é uma pena para o torcedor palmeirense que Paulinho e Estevão vão jogar pouquíssimo tempo juntos. Porque seria uma dupla e tanto ali. Porque o Estevão saindo do lado direito, o Paulinho com liberdade para circular pelo ataque, dá muito jogo. Como diria o Pascoal, dá match, né, Pascoal? Você Não, isso aí não funciona, não. Esses termos modernos. É jogo. Você dá match? Não funciona assim. Você não gosta disso? Não gosto. Deu liga. Dá liga. Eu gosto moderna. do Paulinho em qualquer função da frente. Eu gosto do Paulinho em qualquer função da frente. Falso 9. Mas essa função dele com o Hulk foi a que melhor ele executou. E ele disse que os números deles aumentam e decaem depois com a lesão dele. Sim, não. E ele jogou no sacrifício tempo no ano passado. Uns 6 meses, pelo menos, ele não estava em condições ideais. E teve que fazer um enxerto ósseo, né? E aí agora cicatrizou, né? Uma informação de um amigo no Palmeiras me disse que ele está evoluindo muito bem. Ele falou que a coisa avançou, ele falou já na coletiva. Que me disseram que ele deu um passo muito, muito adiantado para começar alguma atividade. Como é uma lesão que precisa de um certo tempo para o osso se recuperar, então o pessoal está com uma certa cautela. Eu não sei se vai ser em março ou se vai ser em abril, mas o Palmeiras está trabalhando com essas duas datas, do final de março, comecinho de abril, para que ele possa jogar, talvez começo do campeonato, algumas rodadas do campeonato. No Campeonato Paulista eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é que a medicina é muito evoluída e a gente espera que o Paulinho tenha recuperação. Demais esclarecido, né? Um cara que tem uma
facilidade para falar, muito esclarecido. A entrevista dele foi muito legal. E hoje ele tocou num ponto, né, Pascoal, que tem torcedor que fica melindrado. Ele falou que nunca encontrou uma estrutura e uma organização como a do Palmeiras, e isso está ajudando muito na recuperação dele. E aí, torcedores do Galo tendem a falar, o cara é um ingrato, e ele ressaltou, foi muito feliz no Atlético, mas esse tipo de comparação de um atleta, ainda mais, como o Pascoal falou, de um cara esclarecido como o Paulinho, deveria servir para uma autocrítica sincera, para um clube como o Atlético, e no Atlético se sabe que o Galo evoluiu muito em termos de estrutura na cidade do Galo, mas em termos de processo, precisa avançar. Então, precisa tomar esse tipo de fala do Paulinho, não de um lado raivoso, de um lado rancoroso, de achar que ele está fazendo isso para provocar, mas como uma autocrítica, para saber que pode melhorar. E hoje o Palmeiras é referência no departamento de futebol, em recuperação de atletas, em prevenção de lesão. Então, o Paulinho sabe que ali ele está mexendo num vespeiro ao falar disso, mas é bom também quando o jogador toca nesse ponto para a gente saber por que não. E eu concordo plenamente com ele, não é à toa que o Palmeiras atingiu esse patamar, porque consegue, nos pequenos detalhes, são detalhes fundamentais, que é a recuperação de atleta, que é a parte física, conseguir se colocar em vantagem sobre outros. Ô, Zinho, por enquanto, quando ele começar a jogar, né? Ok, dá para se virar com o Paulinho, fazendo essa função de ponta, às vezes 9 e tal, o pessoal se movimentando ali, e tá tudo bem por enquanto, mas tem que correr atrás desse 9, ou de repente o Palmeiras pode se resolver desse jeito mesmo e o Paulinho pode atender bem nessa função? Tem boas opções o Abel, né? Ele até às vezes é rabugento ali nas entrevistas, né? Reclama muito, fala de que precisa. Os treinadores, a maioria, sempre estão pedindo contratação, é claro. Mas se o treinador quer um jogador com característica de centroavante dentro da área, fixo, aquele cara que sabe jogar de costa para os zagueiros, que segura zagueiros, prende para fazer o pivô, mais ou menos o Caleri, como joga no São Paulo, né? O Pedro no Flamengo, esse jogador com essa característica. São bons tecnicamente também, mas são jogadores que têm presença de área. Qualquer jogada pelo lado do campo, eles estão dentro da área, eles saem ali na intermediária, dialogam um pouco, mas tem mais movimentação bico a bico de grande área, né? Não é a do Paulinho. Aí tem que buscar uma contratação, esse 9 ali de dentro da área. O Paulinho, para mim, hoje a posição dele é atacante com um outro jogador ao lado dele. Para um sistema 4-4-2. 2 atacantes e ele ter essa mobilidade como ele jogava com o Hulk. O Pascoal explicou muito bem. Ora, um está ali na área, o outro sai um pouquinho. Tem essa movimentação, essa mobilidade de jogadores na frente. Agora, o Palmeiras jogar com Estevão de um lado, Facundo Torres do outro lado, um meia centralizado e ele como a referência, não é o sistema. O Abel vai ter que mudar. O Abel vai ter que buscar uma formatação diferente. Aí dá para jogar. Aí dá. Uhum. Ele pode, o pouco tempo que jogar com o Estevão é mais próximo dele. E aí você coloca um Facundo pelo lado, o Estevão mais por dentro, porque o Estevão todo mundo diz, eu não vi. Mas o Pascoal já falou e já vi outras pessoas falando que na base ele jogou como meia, como um 10. Inclusive, quando foi convocado, falou: o Estevão pode jogar como o Rafinha está jogando, o Rafinha do Barcelona, por dentro. Então, assim, jogar Paulinho e Estevão por dentro, meu Deus, que beleza, que opção, que qualidade, desde que tenha 2 jogadores pelo lado. Pena, vai durar pouco. Esse é o problema, né? E o Paulinho contou o caso do nome dele e do irmão, né? Porque o irmão mais velho do Paulinho se chama Romário. E, na verdade, era para ele se chamar Paulo Henrique, que era o nome do pai. O pai combinou com a mãe, olha, vai se chamar Paulo Henrique, e voltou do cartório com Romário. Só que a mãe do Paulinho é vascaína, fanática. Falou, pô, como assim Romário? Na época que o Romário tinha jogado no Flamengo, ela falou, então o nosso próximo filho vai se chamar Edmundo. E aí chegou o Paulinho. E o pai volta do cartório com Paulo Henrique, com atraso. Ele registrou, não atendeu o pedido. Foi a época que o Edmundo foi pro Palmeiras? Só que na época, lá no bairro do Paulinho,
a galera ficou sabendo da história e passaram a chamar ele de Edmundo. Então, na infância, o Paulinho era conhecido como Edmundo por causa dessa história de família e hoje vai vestir a camisa 7, que foi do Edmundo. E ele até falou que o Edmundo serviu como inspiração para ele. O Edmundo era uma referência dele. Se jogar o que o Edmundo jogou no Palmeiras, hein? Fala aí, Edmundo, lembrei do Flamengo também, passou por lá, né? Passou por lá. O Flamengo hoje tem jogo, inclusive pelo Campeonato Carioca. A gente falou com o Cícero no começo do programa, né? Vamos falar de novo, acionar o Cícero Melo, com informações aí do Fla. Daqui a pouco tem um jogo. O Fla, claro, hoje tem a apresentação do Danilo. Antes do jogo começar, tem a apresentação do Danilo. O Cícero já falou de Arrascaeta também, hoje, enfim. Mas é um Fla de olho no jogo de domingo, que é a decisão. Vamos lá, Cícero! Oi, William. Voltamos a falar aqui do Maracanã, onde a bola rola às 21h30 para Flamengo e Sampaio Corrêa, jogo que vai ter um público pequeno. A nova parcial aumentou só 2.000 ingressos, 14.000 ingressos já vendidos para esse jogo, bem aquém do que a torcida rubro-negra tem comparecido. E o jogo hoje é o retorno, a volta do Maracanã, depois que passou por uma reforma aí de mais de um mês. Lembrando que daqui a pouco, às 8h15, Danilo, o novo contratado do Flamengo, lateral direito, zagueiro que estava na Juventus da Itália, vai ser apresentado oficialmente e vai dar uma entrevista